Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João. Evangelho conforme o evangelista João, capítulo 2. Nós leremos até o versículo de número 11. João 2, de 1 a 11. Está escrito: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Meus irmãos, a família é o palco das nossas maiores alegrias e também o cenário das nossas dores mais profundas. É na família que nós celebramos a vida, é na família que nós choramos a dor do luto, é na família que nós nutrimos os sonhos mais bonitos da vida, e é na família também que nós vemos tantos sonhos se transformando em pesadelos. É curioso que Jesus, dentro da sua sábia providência, escolhe exatamente a família para dar início ao seu ministério de prodígios e maravilhas. É exatamente numa família que ele realiza o seu primeiro milagre. É exatamente no contexto do casamento que ele opera o seu primeiro sinal. E aqui esse texto descreve um casamento em Caná da Galileia, um lugar muito próximo de Nazaré, e muito provavelmente Maria era uma pessoa muito conhecida desta família, e Maria foi convidada, Jesus também foi convidado, seus discípulos também foram convidados. E era uma festa que não era como a nossa, apenas numa noite, era uma festa que durava alguns dias, e portanto tinha que ter provisão suficiente para atender toda aquela demanda de suprir os seus convidados. E é nesse contexto, irmãos, que algumas lições saltam aqui nesse texto para o nosso ensino nesta manhã. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a necessidade que você e eu temos de convidar Jesus para estar na nossa casa. A maior necessidade da nossa casa é da presença de Jesus. Nós podemos ter uma casa bonita, nós podemos ter rica e farta provisão, nós podemos ter amigos importantes que nos cercam, mas se nos falta a presença de Jesus, falta-nos o principal. Nós precisamos de Jesus na nossa casa. E aquele casal, ou aquela família, não deixam de lado a pessoa de Jesus. Eles convidam Jesus. E ele não deve estar apenas na nossa casa como um hóspede que vem e vai. Ele deve estar na nossa casa como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como o nosso amigo, como o nosso conselheiro, como o nosso consolador, como refúgio para a nossa alma. Mas a segunda coisa que eu destaco nesse texto é que mesmo quando Jesus está presente na nossa casa, os problemas acontecem.
O fato de você ser um crente, o fato de você andar com Deus, o fato de Jesus habitar no seu coração, estar presente na sua casa, isso não significa que você estará blindado dos problemas naturais da vida. Também na casa de um crente, os problemas acontecem. Também na casa de um crente, a doença chega. Também na casa de um crente, chega o problema financeiro. Também na casa de um crente, chega o constrangimento e a dor. Também na casa de um crente, chega um momento em que passamos dificuldades. Notem vocês que Jesus está presente, mas faltou vinho, faltou provisão. E é curioso que no contexto, o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Às vezes a alegria falta dentro da nossa casa. Às vezes a alegria vai embora do nosso casamento. Às vezes a alegria vai embora dos nossos relacionamentos familiares. Mesmo quando Jesus está presente, é possível que escasseie-se dentro da nossa casa a plenitude desta alegria e desta felicidade. Eu não sei como é que você veio aqui hoje de manhã. Eu não sei quais são os dramas ou lutas que você porventura enfrente dentro da sua casa. Eu não sei quais são as tensões que você vive e convive lá dentro da sua família, debaixo do seu teto. Mas muitas vezes, mesmo sendo nós crentes, estamos sujeitos a enfrentar dificuldades dentro da nossa casa. Mas uma terceira lição que eu gostaria que você pudesse olhar comigo. A necessidade de identificar o problema. Porque às vezes o problema está acontecendo, mas nós não o identificamos. Às vezes nós não diagnosticamos onde está a causa, onde está o problema. E às vezes o retardamento do diagnóstico pode dificultar a cura. É muito importante ter pressa, ter precisão, ter clareza, o que é que está acontecendo. E é curioso que Maria chega para Jesus e diz assim, eles não têm mais vinho. E me chama a atenção esse ponto, porque, curiosamente, quem identifica ou quem diagnostica o problema, não é o pai da noiva. Também não são os garçons que estavam servindo as pessoas. Quem identifica o problema é uma mulher. E eu não sei se vocês concordam comigo, eu penso assim, Deus deu à mulher uma espécie de sexto sentido. O homem, muitas vezes, o homem masculino, às vezes ele chega no ambiente, ele não nota todos os detalhes que estão acontecendo. Ele não tem esta percepção, essa sensibilidade para notar. Às vezes a mulher chega, ela vê o que ele não vê, ela enxerga o que ele não enxerga. Ela tem as antenas mais sintonizadas com esse diagnóstico. E é curioso que Maria identifica, olha, eles não têm mais vinho. Esta família está prestes a passar por um grande constrangimento, por uma grande vergonha pública. Se algo não for feito e feito imediatamente, uma situação constrangedora virá à tona. E é muito importante que nós entendamos isso, irmãos, identificar onde estão os focos de problema dentro da nossa casa, onde estão as causas de tensão dentro da nossa casa, e nós preventivamente identificarmos esses problemas e tratarmos deles com a máxima urgência. Quarta lição que você pode encontrar nesse texto. Identificado o problema, nós temos que levá-lo imediatamente à pessoa certa. Quantas vezes, ao surgir um drama, um problema, uma luta, um dissabor, uma tristeza, uma angústia, um conflito dentro da nossa casa, nós levamos esse problema para outrem. E em vez de resolver o problema, alargamos o problema, aprofundamos o problema e agravamos o problema. Olha a sabedoria de Maria. Ela não vai disseminar entre as pessoas da festa que a família não foi prudente em prover o suficiente para os convidados. Ela não constrange nem humilha o pai da noiva. Ela não cobra dos garçons uma atitude mais prudente,
para correr atrás da provisão, ela leva o assunto prudentemente, discretamente, à pessoa certa, a Jesus. Que lição nós aprendemos aqui, irmãos? A necessidade de nós colocarmos aquilo que está nos afligindo dentro da nossa casa aos pés de Jesus. De apresentarmos os dramas da nossa família à pessoa certa, a Jesus. Antes de falarmos dos nossos problemas para os outros, nós devemos falar dos nossos problemas para Jesus. Nele está a saída, nele está a solução. Ele tem a resposta para nós. Mas, notem vocês, uma quinta lição nesse texto. É necessário também aguardar o tempo certo de Jesus para agir. Porque Jesus diz para Maria assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Uma leitura apressada desta expressão passa dentro da cultura brasileira a ideia de que Jesus foi indelicado com a sua mãe. Primeiro chamando-a de mulher e não de mãe. E você vai encontrar que Jesus nunca chamou Maria de mãe ao longo das Escrituras. Mas o termo mulher não é um termo de desrespeito de um filho para uma mãe. Era um termo de honra. Era a mesma coisa dentro da cultura brasileira de chamá-la de senhora. Tanto é que lá na cruz, quando ele estava agonizando no Calvário, ele se dirige a ela da mesma forma: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. A segunda coisa que é importante destacar aqui é que Jesus não age de acordo com a urgência da nossa agenda, mas ele age de acordo com o seu plano eterno. Se vocês lerem atentamente os evangelhos, verão isso, que Jesus veio dentro de um tempo e agiu dentro de uma hora muito específica, do Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus. E ele age dentro do seu tempo, da sua forma. Ele não se deixa pressionar, ele não pode ser colocado contra a parede. Ele é Deus, ele é livre, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então preste bem atenção nisso. Às vezes há determinadas lutas que nós temos dentro da nossa casa que precisam aguardar o tempo oportuno de Deus de agir. Deus tem o seu tempo. Ele não apressa e ele não chega atrasado. Quando eu leio a Bíblia, às vezes eu tenho essa sensação, humanamente falando. Por exemplo, você já imaginou o que é um anjo chegando para uma mulher como Isabel, no caso Zacarias, informando? Ela já estava idosa, ela não tinha mais condições de ter filhos. Eles, aliás, oraram por isso muitos anos, mas nem oravam mais, nem aguardavam mais o milagre. Parece que Deus chegou atrasado lá, na casa dos pais de João Batista. Agora imagine você, o anjo chegando agora para Maria, lá em Nazaré. Ela não era casada, ela era jovem, ela estava desposada, era noiva. Diz: você vai ter um filho, e esse filho vai ser chamado Filho do Altíssimo. Parece que chegou adiantado demais na vida de Maria. Então Deus tem o seu tempo certo. O tempo dele não é o nosso tempo. E nós precisamos aguardar o tempo certo de Deus agir na nossa vida. Mas, notem comigo que há uma sexta lição nesse texto. E a sexta lição é: você precisa fazer o que Jesus mandar. Porque notem comigo, quando Jesus chega para os serventes e diz assim para eles no verso 7, Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. Mas é curioso que Maria já havia prevenido a eles da seguinte maneira. Olha o verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Porque identificado o problema, levado o problema à pessoa certa, aguardando o tempo certo, é necessário agora ter uma pronta postura e atitude de obediência. Os serventes poderiam dizer para Jesus: bom,
O problema não é água. Água tem demais aqui. O que está faltando aqui é vinho. Se eles fossem agir pela lógica, eles diriam isso. Porque parece que Jesus está na contramão. Está faltando vinho e ele manda encher as talhas de água. Quantas vezes, pela nossa incapacidade de discernimento espiritual, nós questionamos a Deus? Nós desobedecemos às suas ordens. Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa razão se limita a tal ponto de nós não desenvolvermos a fé, a confiança. Então, na hora que surge um problema, você precisa fazer não o que você acha, não o que você pensa, não o que você sente, mas você precisa obedecer. E obedecer literalmente o que ele está mandando. Ele sabe o que faz, na hora certa de fazer. Ele conhece o futuro, ele enxerga na curva, ele enxerga no escuro, ele sabe o que está lá na frente. Então o nosso papel não é questionar, o nosso papel não é duvidar, o nosso papel não é adiar, o nosso papel é obedecer o que ele mandar. E assim eles fizeram. A sétima lição que eu aprendo nesse texto é que ainda que você não esteja entendendo, você precisa confiar que Jesus é poderoso para fazer o que Ele disse que vai fazer. Você precisa crer no milagre. E eu imagino que quando aqueles serventes encheram d'água as talhas, e eles já sabiam que era Jesus, e Maria, que era mãe de Jesus, também o conhecia, e certamente, pelo menos no coração de Maria, penso eu, a essas alturas já havia uma expectativa de um milagre mesmo, muito embora Jesus não tivesse feito milagres ainda, mas ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. E eu imagino agora esses serventes levando estas talhas de água, ao mestre-sala, ao maître da festa. E preste bem atenção nisso. Quando ele pega uma cuia, provavelmente, ou uma vasilha, e enfia aquela vasilha na talha d'água, era água. Mas quando ele traz à tona, não é mais água, é vinho. E da melhor qualidade. Eu quero dizer para você que você e eu não podemos deixar de crer que Deus possa fazer milagres dentro da nossa casa. Transformar choro em alegria, tristeza e dor em felicidade, briga e contenda em harmonia, guerra em paz, discussão em reconciliação, falta de sentido na vida em vida abundante. Irmãos, nós não podemos duvidar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre o mesmo. O que está registrado aqui não é apenas um registro histórico. O que está registrado aqui é para o nosso ensino, é para dizer para nós o que Ele fez, Ele faz de novo. Ele vai fazer amanhã, porque Ele é Deus, Ele nunca aposentou-se, nunca Ele abriu mão do seu poder. Ele é o mesmo, Ele opera maravilhas ainda hoje, dentro da nossa casa. Uma pessoa querendo escarnecer de um crente bem simples, praticamente analfabeto, zombando de Cristo, e disse: está aí, ó. Como é que você explica esse negócio? De Jesus transformar água em vinho? Que bobagem! Você acredita nisso? Nessa tolice? Nesse mito? Nessa lenda? E o crente simples respondeu: eu creio. Porque na minha casa ele transformou cachaça em pão.
Na minha casa Ele transformou briga em paz. E onde Jesus entra, irmãos, dentro da nossa casa, Ele faz milagres mesmo. Louvado seja o seu nome. É por isso que a maior necessidade da nossa casa, da nossa família, é da presença de Jesus. Mas notem comigo, a 8ª lição desse texto, é que o melhor sempre vem depois. Eu acho isso tão lindo, porque notem comigo o contexto do mundo contemporâneo. Casamento virou algo descartável. Há muitos casais que entram para a vida conjugal deixando a porta dos fundos aberta. É uma experiência, até a primeira briga, até o primeiro desencanto, até a primeira frustração, até aparecer algumas rugas no rosto, até os cabelos começarem a ficarem brancos, até a crise chegar. Nós vivemos uma geração que não tem têmpera para enfrentar a crise, que prefere desistir, que não consegue lutar bravamente por um ideal. E o que Jesus está nos dizendo é que quando Ele faz um milagre na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, o melhor sempre vem depois. Aqui Jesus rompe um protocolo, uma espécie de paradigma das festas antigas. Naquela época a cultura era, se você ia numa festa de vários dias, servir os seus convidados, primeiro você serviu o melhor vinho, depois que as pessoas já estavam alegres, aí podia botar o vinho de segunda qualidade e ia do mesmo jeito. Parece que nas nossas festas hoje é o contrário, já perceberam? Você vai numa festa de casamento, primeiro começa a sair os salgadinhos mais ruinzinhos, e daqui a pouco está todo mundo já cheio, aí bota como é que é salgados assim chique, aí o povo não aguenta mais. Quando vai servir o jantar, ninguém quer comer mais nada. Percebeu isso? A nossa cultura está na contramão disso. Na contramão disso. Mas o que Jesus quis nos ensinar com isso? O que Jesus quis nos ensinar é que o mestre Sala chamou o noivo. Parece-me que o noivo era o responsável, né, por essa provisão, e disse: rapaz, você quebrou o protocolo. Ele não está sabendo o motivo, que quando ele enfiou a cuia, era água, mas quando ele puxa não é água, é vinho. Ele não sabia de onde vinha aquele negócio, ele pensou que era vinho mesmo, desde o início. Não sabia que tinha acontecido ali um milagre químico, uma mudança de substância. E aí o mestre Sala chamou o noivo e disse: rapaz, você fez o contrário, você quebrou o protocolo, você mudou as regras do jogo. Na nossa cultura se serve primeiro o bom vinho, depois o vinho inferior. Você guardou o bom vinho para o final da festa? Que negócio é esse? É que Jesus, quando realiza um milagre na nossa vida, o melhor sempre vem depois. Um casamento em crise não precisa fechar as portas e pensar em divórcio. Um casamento em crise pode botar esta causa aos pés de Jesus e ver os melhores dias da sua jornada depois do milagre de Jesus. Mas eu quero concluir com a 9ª lição do texto. Confira comigo, por gentileza, o verso 11. Eu peço toda a igreja para ler comigo o verso 11. Vamos juntos? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oh, amados irmãos, o melhor e mais importante lugar para a glória de Jesus se manifestar é dentro da nossa casa. Quando Ele faz maravilhas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, a glória dEle resplandece na nossa casa. E quando a glória dEle resplandece na nossa casa, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, Deus vai ser glorificado. Segundo, as pessoas vão crer no Senhor Jesus. Não existe testemunho mais eloquente para o mundo do que ver uma família onde a glória de Deus se manifestou e onde os milagres de Jesus aconteceram. Deus nos abençoe e que Jesus esteja dentro da nossa casa, habitando no nosso coração, sendo o Senhor da nossa vida.
Amém.